Quem mandou largar a rede? Eu queria hoje compartilhar com você sobre o poder transformador do Evangelho. Quão poderosa é essa ferramenta que Deus colocou nas suas e nas minhas mãos. É algo tão poderoso, é algo tão grandioso, que a Bíblia Sagrada diz que os anjos que estão lá com o Senhor nunca experimentaram o que nós experimentamos: o pecado, sol, calor, os intempéries da natureza, dor. A Bíblia Sagrada diz que eles anseiavam em pregar o Evangelho. O Senhor Deus teria milhares e milhares de anjos para vir aqui pregar o Evangelho. Aliás, no Velho Testamento eles fizeram missão durante a terra, diante da terra. Mas era anseio deles. Por que esses nossos amados irmãos, esses seres celestiais que estão no céu incomparável, o céu não tem comparação, o céu é tão bom, que não cabe no nosso imaginário. O céu é irresistível. E os anjos queriam descer do céu, irmão Ezequiel, para pregar o Evangelho. Eles reconhecem a grandiosidade de estar nessa condição de missionário, nesta condição de propagador da palavra do Senhor. Mas o Senhor escolheu você. Diga assim: eu sou escolhido. Diga isso para você mesmo: eu sou escolhido. Diga: o Senhor te escolheu. O Evangelho ele tem um poder extraordinário de mudar gerações, de mudar a história de uma pessoa, de mudar a história de uma nação. Só o Evangelho é capaz de fazer isso. As guerras não tiveram a capacidade de fazer isso. Nenhum sistema governamental. Durante muitos tempos, muitos países adotaram a pena capital como pena punitiva para aqueles que cometiam infrações, para aqueles que cometiam delitos. E a gente percebe que nesses países onde se aplicava a pena de morte para aqueles que cometiam crimes graves, nos seus estados, nos seus países, esses países não diminuíram em nada o número de crimes, porque nenhum projeto governamental tem o poder de fazer na vida de um indivíduo e de uma sociedade aquilo que só o Evangelho tem. E Paulo fala isso com muita categoria. Ele que tinha outorga para matar cristãos, ele que tinha outorga para impor moral por meio da força e pena capital, ele que tinha essa outorga, ele era um general, era um centurião, e além de ser também fariseu dos fariseus, empresário, ele tinha essa outorga, e ele colocou muita ordem por meio da força e do seu poder. Mas ele viu que o mundo continuava em desordem, e quando ele se encontra com aquele que realmente ordena as coisas, ele se converte e diz lá em capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos 16, capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. No nosso país nós temos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas só existe um poder que realmente pode estruturar uma sociedade e colocar essa sociedade em ordem: é o poder transformador do Evangelho, do Reino de Deus, que está em suas mãos, sobre tua confiança. Então não existe nada mais poderoso. E eu gostaria de falar com você sobre o maior pregador de todos os tempos, como prova de que o Evangelho é o poder do Reino de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O maior fenômeno evangelístico de todas as épocas. Nós vamos caminhar com esse camarada hoje.
Um homem que saiu pregando a palavra do Senhor em um dia apenas, quando ele deveria pregar em 3 dias, e somente em um dia ele trouxe a mensagem que o Senhor Deus deixou para distribuir por 3 dias, e somente num dia, praticamente uma frase só, foi o sermão daquele homem andando por aquela cidade. E quando ele termina de pregar o evangelho naquela cidade, de muitas pessoas, 120 mil pessoas daquela cidade se converteram. E eu digo até os cachorros, o porco, o bode, a galinha que tinha lá naquela cidade. Nós estamos falando do profeta Jonas, um dos pregadores aos gentios. Nós falamos de Jesus pela manhã com aquela samaritana, que também era uma gentia. Agora nós vamos falar de Jonas pregando também aos gentios. Quem são os gentios hoje, irmãos? Os gentios são pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Os gentios são pessoas que não conhecem o evangelho da graça como nós conhecemos. E a gente vai ver sempre Jesus enviando a sua igreja para pegar aos gentios. Nós vamos ver as cartas paulinas, que são cartas doutrinárias para as igrejas, para a edificação e exortação da igreja. Mas vamos perceber uma igreja que avança para pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus às nações gentílicas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas, um dos profetas menores. Abra aí o livro, você que tem Bíblia, para facilitar a sua localização. Na minha Bíblia, o livro do profeta Jonas fica bem aqui entre Gênesis e Apocalipse. Tá bom? Não sei se vai facilitar a sua procura aí. Na minha está entre Gênesis e Apocalipse. Jonas, a partir do capítulo 1. Amém? Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vai, prega o evangelho, porque a maldade dessa cidade subiu até a minha presença. Você acha que o que os nossos governantes hoje estão fazendo de mal não está subindo a presença do Senhor? E ao invés de nós nos revoltarmos, nos rebelarmos contra isso, o que nós temos que fazer é nos revoltar, nos rebelar contra o inferno e pregar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho a tempo e fora de tempo. Porque no caso da grande cidade de Nínive, o texto diz aqui que essa cidade estava mergulhada em pecado, que subiu à presença de Deus. Eu já falei para a igreja que tem 2 coisas que chegam com muita velocidade ao trono da graça. Uma é a oração da fé, e outra é pecado quando está demais. Chega na presença do Senhor, e eu sei que isso já chegou na presença do Senhor. E o que é que nós temos que fazer? Uma hora Deus vai revidar, uma hora Deus vai mandar fogo do céu, uma hora Deus vai pesar a mão. É isso que nós temos que fazer? Não. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Foi isso que Deus despertou no coração de Jonas como o pecado de Nínive, a crudelíssima cidade de Nínive, capital do grande império assírio, conhecido por suas atrocidades, maldade, grandiosidade. Os muros de 30 metros de altura da cidade de Nínive, a arqueologia mostra que dava para 2 carruagens passar correndo uma pela outra nos muros de tão largos que eram. Uma cidade imponente, que costumava, quando entrava no território inimigo, eles empilhavam várias cabeças dos inimigos na frente das cidades que eles conquistavam. Eram conhecidos por sua crueldade. E Jonas conhecia toda essa crueldade desta nação. E agora Deus diz: vai lá, Jonas, prega em Nínive. Porém, versículo 3: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas aqui, ele representa eu e representa você. Quando ele nos pede para fazer o ID dele, nós não fazemos. Esse camarada aqui é a representação de cada um de nós aqui. Todos nós temos um pouquinho de Jonas no nosso coração.
Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o outro. Ao invés de ele ir para Nínive, ele pegou o navio para onde? Para Tarsis, e desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Ou seja, o ímpeto de Jonas foi descer cada vez mais, porque essas duas cidades ficavam localizadas ao sul de Jerusalém, uma a 9 quilômetros, a primeira, e foi para o fundo do navio. E a Bíblia Sagrada diz que ele estava querendo ir para onde? Para longe da presença do Senhor. É de encabular, não é quem masca fundo, porque o camarada fugir da presença de um Deus onipresente. Você não vai fugir da presença do Senhor, da responsabilidade que Ele confiou a você. Você pode até enganar o pastor, você pode até enganar a liderança dos jovens, os líderes de casais, ficar naquele migué, sabe? Pode até enganar a liderança dos homens, pode até enganar o professor da escola bíblica dominical, o diretor da escola bíblica dominical, e ficar naquele migué. E muita gente achar que você faz, mas você sabe que você não faz, porque você sabe que Deus sabe. Ele é onipresente e é onisciente. Jonas estava fugindo para onde? Da presença do Senhor. Como é que consegue, irmão, se esconder da presença de Deus? Para onde me irei da tua presença? Se faça a minha casa nas estrelas, lá tu estás. Se faça a minha cama no céu, lá tu também estás. Senhor, eu sei que tu me sondas. É Salmo 39 que diz isso. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Conhece os meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, e ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece, porque, Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele te sonda. Para de me bromar, para de me enrolar. Meu irmão, Deus te deu um potencial tão grande, para com isso. Minha irmã, olha, Deus te deu uma capacidade tão grande, extraordinária. Tu é um mulherão, tu é um homem zarrão, e está dando uma de Jonas. Faz uma migué aqui e não faz outra acolá. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Cuidado para a tempestade não chegar na sua vida. No caso de Jonas, deu tempo ele refazer a sua rota, mas tem muitas pessoas que não dá tempo de refazer a rota. Conheço muitas pessoas que morreram dizendo: eu gostaria de ter feito a obra do Senhor, eu gostaria de ter frequentado a igreja, embora tivesse morrido com Cristo. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um seu Deus, e lançaram ao mar cargas, e estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas dormiu o quê? Como é que consegue dormir um sono profundo em meio à missão que Deus nos confiou? Tem gente dormindo acordado. Na missão que Deus confiou, tem pessoas que estão dormindo acordadas. Sabe? Acha que está tudo bem com Deus. Acha que está tudo bem com a igreja. Acha que está tudo bem com o próximo. Porque estão dormindo acordados. Lembra da ilustração que eu falei? Para mim, não tem ilustração melhor do que aquela que eu compartilhei com a igreja. Eu saí de madrugada lá de Teresina com a minha família, meus preciosos filhos, minha esposa do lado. Aí veio de madrugada, o sono bate. E quando o sono bate, eu piscando, entendi que estava com sono, mas eu queria chegar para dormir em Pedreiras.
Eu ia chegar por volta das 3 horas da manhã. Eu sei quando eu me aproximo ali do KM-17, que é a entrada do Codó, eu vim aqui, ligado na estrada. De repente eu percebo uma carreta passar buzinando em alta velocidade do meu lado. O carro balançou todo. E eu acordei. Por que eu acordei? Eu sonhei que estava dirigindo. Dormi de olho aberto, como deu o caboclo, né? Tem gente dormindo de olho aberto. Está dormindo o sono da omissão, da negligência. Acha que nada está acontecendo. Acha que a vida está sendo conduzida numa normalidade na sua relação com Deus, na sua relação com a igreja. Acha que tudo está normal. Não há nenhuma normalidade. Está tudo sob meu comando. Está tudo sob meu controle. Sim, eu tenho minhas fraquezas, mas aqui eu vejo que estou no controle. Não está. Jonas foi dormir. E quando nós dormimos, meus irmãos, nós estamos fazendo pouco caso das vidas que hoje foram para o inferno no carnaval. Pessoas hoje foram executadas. Tem famílias que voltam de um caixão por um pai e uma mãe que eles perderam no carnaval. E eu estou aqui no Bem Bom, comendo as comidas deliciosas que foram oferecidas lá. Parabéns. As refeições que foram servidas lá. Maravilha, viu? Quem comeu esses 3 dias no retiro, né, se deliciou. E repetiu. Eu aqui no Bem Bom, ao lado de pessoas importantes, como nosso irmão Ezequias, a família dele, a comunidade aqui, né? E enquanto pessoas estão indo para o inferno no carnaval, eu estou dormindo. O sono da omissão, o sono da negligência, achando que eu estou no controle, que eu estou bem com Deus, eu estou na direção de Deus, eu estou aqui na estrada de Deus, até com a minha família. Não tem nada de anormal. Cuidado, porque a carreta pode não passar do lado, pode bater de frente. Quando a carreta bate de frente, o negócio é diferente. Mas a Bíblia Sagrada diz, continua falando, no versículo 6, que o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormiu? Que tens, dormiu? Levante-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre. Aqui dá um livro, né? Esse livro aqui dá um livro, são 4 capítulos, mas dá um livro, né? Pena que nós não temos muito tempo para ficar aqui pensando sobre esse versículo, mas tudo bem, bora lá. Vamos lá para o capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, depois que o peixe engole ele, né? Qual foi a oração de Jonas? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do peixe. Do inferno gritei e tu me ouviste a minha voz, porque tu me lanças no profundo do coração dos mares e na corrente das águas, me cercou todas as tuas obras. As tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre como os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor Deus. Quando desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui Jonas está orando pela salvação quando o peixe engole ele. E a gente sabe que Jonas é vomitado na praia. Está destruída. Que sermão é esse? Ainda em 40 dias Nínive será destruída. Meus irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Vocês estão em pecado. Olha, existe um Deus misericordioso que quer que você se liberte do seu pecado, está disposto a lhe abençoar. Foi esse o discurso de Jonas? Não. Um dia todinho caminhando pela cidade, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, viu? Ei, vocês que estão sentados aí na porta, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não estava nem ali para Nínive. Ele não estava nem para a população daquela cidade. Ele fez um feijão com arroz
daquilo que Deus encomendou como um banquete. E sabe o que foi que aconteceu? Levantou-se Jonas e foi Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída, e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior ao menor. Esta palavra chegou também ao rei. Então se levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um ao seu caminho, e da violência que há nas suas mãos, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria, e não o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou quantos homens e quantas mulheres não passam lá naquele birô da irmã Rosa? Já pensou? Quantas pessoas que a irmã Fabiana não se relaciona com elas? Quantas pessoas o irmão Genésio não se relaciona com eles? Quantos colegas da sua sala de aula não se relacionam com você? Já pensou a quantidade de pessoas que estão esperando de você? Deus está esperando de você essa responsabilidade. Não é um dia essas pessoas encontrarem uma igreja, alguém pregar para elas, não. Deus está esperando de você. Quando você topa com uma pessoa que não conhece o Evangelho da Graça, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho da Graça para essa pessoa. Por que você não tem feito isso? Porque você não tem usufruído. Apesar de muitas vezes nós não usarmos o verbo na primeira pessoa do singular, mas nós não queremos dizer que nós não estamos pregando para nós também, tá bom? Quando não usamos o verbo na primeira pessoa do plural, não significa dizer que nós não estamos também falando de nós, pregador. No primeiro momento, Jonas pareceu o quê? O filho pródigo, que foi fazer a coisa do jeito que ele queria. Não, eu vou para Ju, pegar um navio para Tarsis, não vou para Nínive. No primeiro momento, Jonas era um filho pródigo. No segundo momento, ele era um filho que ficou em casa, porque quando o povo se converte, ele acha ruim. E é exatamente o porquê de Jonas não querer pregar no povo, é porque ele tinha uma confiança que muitos de nós não temos. O porquê de Jonas não pregar para Nínive é porque ele tinha uma confiança. Veja esse cabo de modelado aqui. Ele tinha uma confiança que muitos de nós não temos. É que ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus, ela teria resultado. Ele sabia que se pregasse a palavra de Deus, Deus é misericordioso e iria converter o coração daquele povo. No primeiro momento ele foi o filho pródigo. No segundo momento ele foi o filho que ficou na casa. Você conhece algum pregador que prega e não espera o resultado da pregação? Você conhece? Espero que você não seja um desses. Porque Jonas era um desses. Ele pregava e não esperava resultado, não estava esperando o resultado dessa pregação, não. Repito, o que ele estava querendo era juízo. Você conhece algum pregador que se aborrece com a bondade de Deus? Não, eu não acredito que essa aqui Deus vai castigar. Não, esse aqui Deus vai castigar. Eu não acredito não, que Deus está vendo. Jonas era esse pregador que se aborrecia com a bondade de Deus. Lá no final,
Quando ele vai para a bocoreira, né, que a bocoreira ela comida por um verme, era seca. O que é que Jonas faz? Ele pede para morrer. O camarada estava aqui pedindo uma oração, fazendo uma oração mais ou menos agora, ele fazendo uma oração para viver lá no bucho do peixe. Agora está fazendo uma oração para morrer. Meu irmão, quem não faz a vontade de Deus entra em crise espiritual. Quem não faz a vontade de Deus, o ídolo do Senhor, entra em crise espiritual. Jonas estava vivendo uma crise espiritual. Uma hora está pedindo para viver, para sair da morte. Outra hora está pedindo a morte. Como é que vai compreender? Se não só Deus. Era um homem que queria morrer. Por quê? Porque os outros queriam viver. Pode um negócio desse? Alguém morrer porque outros queriam viver? Eu vou ficar por aqui porque eu quero acreditar que o recado foi dado. Nós não temos mais tempo para perder. Por isso que ontem de manhã eu falava para citar o exemplo dos meninos, no domingo de manhã eu citei o exemplo das crianças que têm pequenos grupos. Lá na convenção eu vi crianças que têm pequenos grupos nas escolas dela, porque elas querem alcançar as coleguinhas dela. Nós não temos tempo para perder. Ensine seu filho a pregar o Evangelho. Não espere ele crescer para ser um trabalhador na obra do Senhor. Está passando o tempo. Fique de pé, vamos cantar.